Olá, sou Ezequiel Chissondia, sou médico e é um prazer poder dar essa entrevista para a turma de jornalismo da PUC Campinas, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nessa entrevista nós falaremos sobre o estresse e o home office. E a primeira pergunta que me fizeram foi: quais são os tipos de estresse e exaustão que podem ser ocasionados pelo home office e quais são as suas consequências? Existem vários tipos, várias classificações de estresse, mas eu vou destacar 3 apenas, que são as mais importantes, que são as principais que podem resultar do exercício do home office. Primeiro é o transtorno de adaptação, o segundo é o transtorno de ansiedade generalizada e o terceiro é o burnout. O transtorno de adaptação costuma ter um impacto essencialmente no trabalho da pessoa, no exercício profissional. Essa pessoa que está acometida pelo transtorno de adaptação fica ansiosa com questões relacionadas ao trabalho, passa a ter dificuldades em lidar com metas e prazos relacionados ao seu trabalho e passa a ter também problemas de relacionamento com colegas no seu local de trabalho. O segundo tipo de estresse ou de quadro ansioso decorrente do trabalho com home office é o transtorno de ansiedade generalizada, que acontece quando o quadro de ansiedade, o quadro de estresse e as dificuldades de produtividade ultrapassam os limites do local de trabalho e passam a se estender para a vida pessoal e privada, alcançando todos os relacionamentos em que a pessoa está envolvida. Então, uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada começa a ter dificuldades para dormir, vive estressada, se torna muito mais irritada, explosiva e pode, inclusive, desenvolver quadro depressivo ou sintomas depressivos. O terceiro e último que nós abordaremos é o burnout, que é o esgotamento mental ou exaustão emocional. Burnout, que vem de queimar, do inglês, né? Seria um esgotamento, seria essa a tradução literal. Mas para o nosso português, para que seja compreensível, é o esgotamento mental ou exaustão emocional. Nesse estágio de estresse, normalmente a pessoa se mostra completamente esgotada, se cansa com muita facilidade, não consegue raciocinar direito e só de pensar no trabalho ela começa a ter uma sensação de dor de cabeça, de cefaleia, uma espécie de enxaqueca muito intensa e também passa a ter ou sono exagerado ou então insônia e falta de apetite, assim como o emagrecimento decorrente dessa dificuldade de se alimentar de forma adequada. Então, com todos esses sintomas, a pessoa se torna improdutiva no seu trabalho e, normalmente, para que o tratamento seja bem sucedido, essa pessoa precisa ser afastada e repousar bastante para se recuperar. A segunda pergunta que me foi feita é: como podem ser prevenidos esses tipos de estresse? Bom, primeiro aspecto é estabelecer fluxos claros no home office e limites de atuação e de ação de cada membro que faz parte da equipe de trabalho. O que nós assistimos várias vezes é que se tenta, existe a tentativa de levar o mesmo estilo de trabalho que acontecia no local de trabalho para casa, mas não funciona exatamente dessa maneira.
Portanto, o grande problema do trabalho no home office é que muitas vezes a pessoa não tem hora para parar de trabalhar porque está em casa, que é bem diferente da empresa. A pessoa não tem horário para fechar, assim como a empresa tem normalmente o inverso, que a empresa tem horário para fechar. Portanto, exige muito mais disciplina, exige muito mais vigilância por parte do trabalhador. Então, como dizíamos, é necessário que haja fluxos muito bem claros, claramente estabelecidos, fluxos de atuação de cada profissional e também fluxos de ação. O que se espera, para ficar claro, o que se espera de cada pessoa nas circunstâncias em que se está trabalhando no home office. A terceira pergunta que nos foi colocada é como podem ser tratados esses tipos de estresse. Bom, o tratamento é essencialmente dividido em duas formas. O tratamento medicamentoso, que geralmente é feito por um médico, psiquiatra, ou que tenha especialização no assunto, e também com psicoterapia, com psicólogo ou algum psicoterapeuta. Em muitos casos pode ser extremamente útil também a acupuntura, que ajuda bastante a aliviar o estresse. Nos casos mais graves, pode ser necessário o afastamento do local de trabalho como parte da ferramenta terapêutica e o repouso para que a pessoa se recupere de forma completa, como acontece essencialmente no caso do burnout e nos casos de ansiedade, transtornos de ansiedade grave. A próxima pergunta que nos foi feita é: o estresse em excesso pode ocasionar alguma doença física? Se sim, quais doenças? Sim, é possível que o estresse cause doenças físicas. Como eu dizia, então, sim, o estresse pode causar problemas de saúde físicos, tais como a gastrite, a cefaleia, que é a dor de cabeça, a cefaleia crônica principalmente, e também o emagrecimento. São os principais quadros físicos que podem acontecer como consequência do estresse. A próxima pergunta que nos foi colocada é: quais as explicações neurológicas ou psicológicas para o estresse e a exaustão mental devido ao home office? Bom, em medicina nós chamamos isso de fisiopatologia, físio que é funcionamento e patologia de doença. Como é que funciona a doença, como se estabelece a doença, como é que ela se instala. Portanto, em termos de fisiopatologia, a explicação é que com a evolução da sociedade e a profissionalização do trabalho, esse trabalho passou a ser realizado fora de casa. Então, trazer ele para dentro de casa acarreta algumas consequências. Primeiro, se torna um elemento estranho que gera desconforto e altera a rotina de casa. A rotina de casa normalmente é uma rotina de repouso, é uma rotina de interação entre as pessoas de casa. Quando o trabalho é trazido para casa, então, ele funciona como um elemento estranho. Em segundo lugar, em casa raramente se cumprem metas e prazos. A rotina é mais fluida, tudo é muito mais espontâneo. A casa é um lugar de aconchego e conforto. Já o trabalho passa a sacudir todo esse ambiente e a tirar vários elementos dos seus devidos lugares. Em terceiro lugar, o local de trabalho nem sempre está preparado para receber o trabalhador e as suas demandas. A casa nem sempre tem a estrutura adequada para funcionar como escritório, que tem mesas específicas, tem escrivaninhas específicas, tem cantos específicos, tem toda uma estrutura eletroeletrônica. Então, em casa, quando a gente vai fazer isso, acaba mexendo com toda a configuração da casa, e isso nem sempre é algo tão pacífico assim na convivência de casa. Então, esses três fatores causam estresse
tanto para o trabalhador como para as pessoas com quem ele convive. Por último, as demandas do trabalho passam a encurralar o descanso e o conforto que deveria ser gerado pelo lar, que são extremamente necessários para o indivíduo se renovar para a vida do dia a dia, inclusive para o próprio trabalho. Portanto, esse conjunto de fatores, se não for bem administrado, se não for administrado com equilíbrio, passa a gerar desorganização e estresse, que pode ser mais ou menos grave conforme a intensidade dos fatores. A próxima pergunta que nos foi feita é: de que forma o estresse e a exaustão podem afetar a sociabilidade da pessoa? O estresse tende a tornar a pessoa desorganizada e improdutiva no transtorno de adaptação. Isso atrapalha todas as pessoas ao seu redor do trabalho. Então se torna uma pessoa atabalhoada, uma pessoa que não tem um fluxo claro de trabalho, porque ela não está adaptada àquele fluxo, e isso acaba atrapalhando tanto os seus resultados quanto os resultados das pessoas que trabalham com ela. Também pode fazer com que a pessoa se torne explosiva ou depressiva no transtorno de ansiedade generalizada. Essas pessoas se tornam difíceis de conviver, não apenas no trabalho, como na vida social e até na vida privada e familiar. Portanto, essa pessoa se torna incapacitada para o trabalho e até para o convívio social, principalmente no caso do burnout. A penúltima pergunta que nos foi feita é: quais os outros problemas podem ser ocasionados pelo trabalho em home office? Bom, as consequências para a saúde pessoal nós já abordamos anteriormente, no começo dessa entrevista, e em outras áreas pode acontecer, por exemplo, dificuldade de relacionamento com a família, ausência de vida social, baixa produtividade, falta de cumprimento de metas e prazos. Então, essas são algumas outras áreas que acabam sendo afetadas na vida de quem está envolvido no home office. A última pergunta, então, é: quem você observa que são os mais afetados pelo estresse e exaustão no trabalho? São homens ou são mulheres? Bom, eu creio que, no geral, a proporção das consequências é igual tanto para homens como para mulheres. Somente no caso da ansiedade, que pode ser maior em mulheres devido à sua predisposição ligada aos aspectos hormonais que são muito bem conhecidos, que já interferem no humor e na estabilidade emocional da mulher pelo menos uma vez ao mês. Então, por causa dessas questões hormonais, apenas no caso da ansiedade é que pode ser mais frequente em mulheres. Mas, de uma forma geral, o estresse que é causado pelo home office pode atingir e desestruturar tanto homens quanto mulheres. E assim termina aqui a nossa entrevista concedida a esse grupo de alunos. Eu agradeço ao privilégio de poder dar essa contribuição e espero que possa ser útil para a vossa formação, para a vossa carreira profissional e para a vossa caminhada acadêmica, para o vosso percurso acadêmico. Um grande abraço e nos colocamos à disposição para outras situações em que eu puder ser útil, em que possa ser necessário algum tipo de contribuição. Meu nome é Ezequiel Chisonde, sou médico com atuação principal em saúde mental e sou pós-graduando em psiquiatria. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.